Volkswagen Paraty 1.0 Turbo. Polêmica, hein? Polêmica da época ali na virada dos anos 2000. Esse carro vale a pena comprar usado? Quanto custa a manutenção dele? Vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui no Autos TV. Agora, esse carro teve muita polêmica. Na verdade, esse motor 1.0 turbo, 16 válvulas, teve muita polêmica na época, né? Eu vou continuar apresentando para vocês a Paraty. Tinha algumas coisas legais, ó, aqui ó, destravamento, a distância na chave, travamento na chave, chave original, né? E é muito legal, um carro muito legal mesmo, símbolo dessa época aqui, ó. Mostrar para vocês, travas do carro estão guardadas aqui, ó, e são travas originais. Você nunca viu nada desse tipo. Ó, vou até tirar aqui para vocês, ó, são originais. Não sobrou uma peça dessa original em lugar nenhum, e essa aqui vem com a bolsinha totalmente original, preservada. Isso eu nunca vi igual. Uma coisa que todo mundo gostava, né, na Paraty, bastante espaço para viajar com a família, muito legal. Essa daqui ó, tem o amplificador que inclusive é um pouco dessa época, né, começo dos anos 2000 ali, começo da sonorização, né, que era muito legal. Vou fechar aqui. Vamos mostrar um pouquinho da parte dianteira. Essa versão era a mais completa que você tinha, né? Então, bancos em couro, que era uma coisa que só tinha em carros importados, né? O baita espaço da Paraty. Quem que teve uma dessa, deixa aí nos comentários. E aqui dentro a gente tinha a versão mais completa, com painel novo, com som e tudo que tinha direito. Destravando ela aqui, ó. Tinha até a luzinha vermelha, isso era um charme, né, na época. Vamos abrir aqui e olhar um pouco do compartimento dianteiro. Bancos dianteiros com emblema Volkswagen, então o couro realmente era aí uma das novidades, né, para essa versão super completa. Fechando aqui, você tinha o volante do Gol G3, era um volante diferente com embleminha aqui escrito Turbo. O painel completo, o painel que era diferente já no G3, né? Era um cinza com preto, bastante simples, mas na época era uma novidade, né? Aqui os faróis, aqui puxador que já era cromado, tá vendo? Que era um luxo também, né? Aqui para você colocar um twitterzinho, o acabamento de couro na lateral. E aqui a gente vai dar partida nela para a gente falar um pouquinho do motor, que é a parte mais polêmica do carro. Ligou, já está ligadinha, funcionando ali, ó, giro baixo, 900 rotações, aqui medidor de temperatura, combustível, tudo aqui. E aqui do lado a gente tinha mecanismo de subida de vidro, né, que era aqui no painel, curiosamente. Um rádio, que é um rádio mais antigo, né? Na época dela já tinha o rádio, tomada 12 volts, porta-objetos, aqui a saída de fluxo de ar. E este carro tem ar-condicionado, que era muito legal, e ele vai gelando, gostoso, né? O câmbio normal de 5 marchas, não tinha, óbvio, opção automática, né? Aquele câmbiozinho curto Volkswagen, bem gostosinho. Aqui também com acabamento, já não era o couro, era um curvim. E aqui o puxador da alavanca de estacionamento que ela tinha. E aqui está a parte polêmica, a principal polêmica do carro. Motor 1.0 com uma turbina, motor 1.0 turbo, não tinha na linha Volkswagen, era uma coisa nova no Brasil daquela época, e um motor 16 válvulas, que também tem muita polêmica nessa época. Eu tenho uma opinião, mas vou te passar os dados técnicos aqui, né, desse motor. Motorzinho 4 cilindros, 1.0, turbinado, era um motor. Só isso era diferente no carro, o restante era tudo igual, arrefecimento, sistema de freio, né? Todos os problemas e virtudes da Paraty você tinha nesse novo motor 1.0 turbo. Quando ele era novo e tinha muito comercial aí na TV, nas revistas na época, né? Era uma coisa nova, só que com o tempo alguns problemas apareceram. Vazamento de óleo. Problemas já em retífica com motores novos assim, né? 60, 80 mil quilômetros, problemas no catalisador e também problemas na turbina. E aí então esse carro começou a ficar queimado na época no mercado. Ah, 16 válvulas não presta. Motor 1.0 turbo 16 válvulas então não presta. Mas o que aconteceu de fato nessa época para termos tantos problemas assim na linha do Gol e na linha da Paraty? Mas para explicar essa questão polêmica aí de 1.0, 16 válvulas, eu quero voltar na história e no histórico da Volkswagen. Se vocês lembrarem,
quando a Paraty chegou, ela inovou, motor 1.6, depois 1.8, motor 2.0, mas sempre um AP 4 cilindros que usava um óleo mais grosso ali, né? Óleo 20, por exemplo, e um motor que não demandava tanta manutenção. E esse era o histórico de donos de Volkswagen que estavam acostumados a colocar sempre aquele tipo de óleo, um filtro que era sempre o óleo e o filtro era o mais barato do mercado. Quem veio até da época do Fusca, da Kombi, né, da Variant, da Brasília, estava acostumado a usar um óleo grosso no carro e mantinha esse histórico ao longo do tempo. Só que esses motores eram bem diferentes e eles demandavam uma manutenção que era um pouco mais cara, na verdade um óleo diferente do que muita gente usava. Aí então algumas pessoas começaram a ter problemas e fazer muita reclamação na época nas concessionárias, principalmente entrada de óleo no rotor. Depois, o motor queimava óleo, segundo algumas pessoas, né? Também tinha problema de carbonização no motor, era muito frequente. O catalisador também com problemas, e aí dava problema em todo o conjunto. Também um problema sério de luz de óleo que acendia bastante. E algumas pessoas que faziam retífica do motor e mesmo assim falavam, pô, o motor não ficou legal, o carro não desenvolvia, né? E aí, depois de um tempo, ainda piorou. Os mecânicos passaram a recusar os carros, falarem, não, esse carro é ruim, a condenar o carro para quem estava olhando um para comprar. E isso acabou atrapalhando muito a imagem desse motor 1.0, 16 válvulas e turbinado. Então o primeiro problema que a Volkswagen identificou ali, né, na linha de quem comprava 1.0 turbo ou até 1.0 16 válvulas aspirado, era justamente esse, o problema do óleo. O cara chegava lá na troca de óleo, né, o pessoal não tinha costume de levar em concessionária, e não olhava o manual do carro, ou então vinha naquela historinha de, esse óleo é de 5.000 quilômetros, vou colocar que é mais barato, logo eu troco. E aí começou a dar problema, porque o óleo é diferente, né? E ali eram os primeiros carros com motor 16 válvulas, o Palio também chegou com 16 válvulas, a linha da Renault com 16 válvulas, e esses primeiros carros ficaram bem queimados no mercado. Mas isso acontecia, como quase sempre aconteceu, por conta dos donos, que acabavam usando ali um óleo não especificado, não trocava o filtro em todas as trocas, e aí o carro dava problema mesmo. Aí então a gente tinha na Paraty, mesmo a 1.0 16 válvulas, os seus pontos positivos. Um carro muito espaçoso, né? Um carro com, tirando a parte do motor, a manutenção era bem simples, que já se conhecia, né? Parte de freio, parte de embreagem, era o que a gente já tinha no mercado, né? Um carro bastante versátil, era um carro que também não era muito grande e tinha uma boa fama de um carro que chegou ali no começo dos anos 80 e não tinha problemas sérios e era muito bom de revenda, por isso muita gente ia para Paraty. E aí também tinha alguns probleminhas aí relacionados a esse carro que eu vou mostrar para vocês. Então se você vai comprar uma usada, você tem que olhar probleminhas que são crônicos, críticos da Paraty. Geralmente entrada de ar aqui, né? Entrada de água, aliás, na tampa do bagageiro, ela infiltrava e gerava em alguns carros ferrugem aqui na parte de baixo, né? Com o tempo acabava enferrujando. Então, principalmente quem tinha carro de garagem aberta, deixava muito tempo na rua, esse é um problema crônico que a Volkswagen nunca resolveu, por sinal. Era um problema crônico a entrada de água aí dentro do carro. Outro probleminha crônico, mas é um detalhe só de atenção, é o freio. Por ela ser maior que o Gol, mas usava o mesmo conjunto de freio, pastilha, disco do Gol, aqui na Paraty ele se desgastava mais rápido porque o carro era maior. Então se você vai comprar uma Paraty usada, fica sempre de olho e você vai ter um gasto maior de pastilha, de disco, do conjunto do freio. É uma coisa que você tem que ficar de olho nisso. E aqui dentro do carro a gente também tem um probleminha que era um parafuso da coluna de direção. A Volkswagen fez até um recall na época, né, do carro. Ele era uma direção muito dura, né, quando tinha direção hidráulica, mesmo era dura. E aí essa troca desse parafuso precisava fazer na concessionária. E na época não era nem obrigatório fazer recall e muita gente então nunca levava o carro na concessionária, até por medo de levar lá e de ficar gastando dinheiro com aquela empurração de serviço que era super comum. Ainda é.
Então qual é o segredo para você que está procurando uma Paraty ou um Gol, principalmente 1.0 16 válvulas? Não tenha medo do carro, mas só compre um carro que tenha histórico de manutenção. Aquele onde o dono fala, eu realmente troquei sempre com óleo sintético, eu sempre troquei dentro do prazo, eu sempre troquei o óleo e o filtro, né? Fazia as duas coisas ali, tive manutenção rigorosa com o carro. Isso é muito difícil de achar. O motor em si é muito legal, a gente vai dar uma volta, eu vou explicar umas características dele. Porém, você que está comprando um usado, tem que ter muita atenção nesse ponto. Se não tiver histórico de manutenção, é bom você não entrar nessa jogada, porque não é tão interessante assim. Tirando essa parte então da turbina, eu vou falar um pouco de preço de peças para você que está procurando um carro desse, que você vai ver que tudo que tem nele, né, realmente era uma manutenção muito tranquila, mas tem os itens de desgaste, né? Por exemplo, kit de bucha, bandeja e pivô. É mais problemático porque a Paraty é mais pesada e gastava mais isso. Preço de peças, R$370 o jogo. Só pivô e bucha, R$170 as 4 peças. Então isso tem um desgaste mais acentuado. Só bandeja, R$120, mas eu recomendo você comprar uma de marca boa. Estou recomendando aí a Cofap, não é propaganda. Ela já vem com a bucha e ela dura muito mais que as da mesma época, né, da reposição. E era R$450, bem mais cara, porém durava muito mais. Agora, tem a parte do turbo também, que eu falei que é um ponto que você tem que ficar atento, né? Pastilhas e disco ali, né? Pastilha, que é super comum, o preço do par R$70, disco e pastilha R$190. Se você usar uma marca como a Varga, né, que é considerada aí a linha original, você vai gastar em média R$270. Outro item também para você ficar de olho, por exemplo, aí ó, bobina, amortecedores, né, o conjunto do amortecedor inteiro, toda essa manutenção básica, ó, kit de velas, né, isso tudo é bem comum, é super fácil de achar. Cabo de vela também é para você ficar atento, né, porque às vezes é um problema de alimentação e tal, e o preço é sempre muito tranquilo. Agora vamos falar da turbina, né? A turbina é o ponto polêmico do carro, e eu tenho aqui nas minhas mãos uma turbina que é uma turbina Spa, que era a que estava nesse carro, estava funcionando ok, mas o pessoal da garagem Bulgheroni trocou pela original, que é uma Garrett, né? Ela funciona em baixa pressão. Bom, vamos lá dar mais uma voltinha com ela? Então, lembrando, né? Aqui ó, giro, é a partir de 3.000 que ela anda, fora isso ó, e puxa um pouquinho, puxa, mas é lá em cima. Características do carro, aqui, aquela dureza, né, de Volkswagen, é mais durinho, é mais preciso. Isso continua nessas versões 1.0 16 válvulas, é a mesma coisa. Ela tem a direção hidráulica que não é lá muito leve. Eu falei para vocês, teve até um recalzinho na época de parafuso aqui da fixação. Mas assim, um carro super equipado, para a época era muito equipado. Até sensor de porta-malas, ar, direção, som, trava central, né, era o trio elétrico, eram coisas que você tinha aqui nesse modelo. E aí você vai manejando assim. Hoje a gente aprendeu a andar com esses carros com motor 3 cilindros. A gente aprendeu a andar com esses carros, né, pequenos com motor turbinado, mas na época era uma novidade, tem que dar um desconto. Os primeiros carros ali com turbina, motor pequeno, eles apareceram nos anos 80, né? A Renault teve um famoso ali, acho que era um R12, com turbina e motor pequenininho. E aí a gente só teve no Brasil na virada dos anos 2000. Ninguém seguiu essa receita da Volks. A gente demorou a ter esses carros. Hoje você tem HB20, hoje você tem a linha TSI da Volkswagen. Hoje você tem muitos aí que usam, a própria GM tem no Onix. Turbo pequeno, né? Hoje 3 cilindros, né? Com sobrealimentação, né? Com turbina. Não é um carro para o super desempenho esportivo, mas em nível de resposta ele ajuda muito. Na estrada é muito legal, realmente na estrada você tem um fôlego extra para o carro. Na cidade você tem que aprender a dosar, porque em baixa velocidade você não tira turbina, você não tira força extra. O negócio é quando você precisa subir de giro, aí você se diverte um pouquinho mais.